Olá, amados irmãos e irmãs, que alegria imensa ter cada um de vocês aqui conosco para o nosso estudo bíblico de hoje. É muito bom estarmos juntos novamente. Hoje nós vamos abrir nossas Bíblias e corações para mergulhar juntos numa das narrativas mais marcantes e fundamentais das Escrituras, né? Gênesis capítulo 7. Vamos estudar os detalhes impressionantes do dilúvio e da Arca de Noé. O nosso objetivo aqui, pessoal, não é só entender os eventos que estão descritos, mas também, é claro, extrair as lições espirituais e práticas que Deus tem para nós através dessa passagem tão poderosa. Então preparem-se para uma análise profunda e cheia de significado. Vamos começar. Bom, o capítulo começa de um jeito bem direto, né? Com Deus chamando Noé. O versículo 1 já coloca a cena para a gente. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Olha só, logo de cara já temos um contraste muito claro sendo feito. O que será que essa justiça de Noé significa nesse contexto todo que Gênesis já vinha descrevendo? Esse é um ponto-chave, sem dúvida. Porque Gênesis 6, o capítulo anterior, descreveu um mundo onde a maldade humana tinha se espalhado de uma forma terrível, a ponto de Deus, o texto diz, se arrepender de ter criado a humanidade e decidir por um recomeço bem drástico. Então, essa justiça de Noé, que é mencionada aqui no capítulo 7, é o fator que o diferencia, sabe? Que o separa desse cenário de corrupção total. E não é só uma qualidade moral, assim, abstrata. É um alinhamento com a vontade de Deus que o torna, digamos, apto para ser o instrumento da preservação. Deus, de acordo com o texto, não está agindo de forma arbitrária, né? Existe um critério claro para a escolha de Noé. Entendi. E logo depois dessa justificativa, vem as instruções bem detalhadas sobre os animais. É interessante isso. Os versículos 2 e 3 especificam: de todo animal puro leve com você 7 pares, mas dos animais impuros leve um par. Também das aves dos céus leve 7 pares, para se conservar a semente sobre a face da terra. Essa distinção, né? Puros e impuros, aqui antes mesmo da lei mosaica. Chama atenção, qual seria a função disso na história? É fascinante mesmo essa distinção aparecer tão cedo. Muitos intérpretes, teologicamente falando, veem nisso uma espécie de antecipação das leis cerimoniais, que viriam bem depois, com Moisés. Mas, funcionalmente, aqui na narrativa, esses 7 pares de animais puros parecem ter um propósito duplo. Primeiro, talvez garantir uma base maior para a repopulação dessas espécies, né? As consideradas puras. E segundo, e talvez o mais imediato para a história aqui, é prover animais suficientes para os sacrifícios que o Noé vai oferecer a Deus depois que sair da arca. A gente vai ver isso lá em Gênesis 8. O texto é bem claro sobre o objetivo maior, para se conservar a semente sobre a face da terra. Isso mostra uma preocupação de Deus com a continuidade da criação, mesmo no meio desse juízo todo. E tem um prazo, uma contagem regressiva ali. O versículo 4 diz: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. 7 dias. É um tempo bem curto para organizar tudo isso, né? Qual o significado desse intervalo? Olha, narrativamente falando, esses 7 dias aumentam a tensão, né? O tempo final para Noé e a família entrarem na arca, se prepararem para o cataclismo que está vindo. Alguns comentaristas até especulam se seria talvez uma última chance para outras pessoas repensarem, mas o texto não foca muito nisso. O foco principal está na obediência de Noé diante desse prazo apertado e dessa ordem gigantesca. E a resposta de Noé é notável pela simplicidade e pela completude. O versículo 5 é um resumo muito forte. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Se a gente parar para pensar na escala da tarefa, construir a arca, juntar os animais, a logística toda, e provavelmente ainda ter que lidar com a zombaria, a incredulidade das pessoas, nossa, essa frase tem um peso enorme. Com certeza, é a fé se transformando em ação.
ação concreta, detalhada. Os versículos seguintes, do 6 ao 9, depois do 13 ao 15, eles detalham essa obediência. O texto registra a idade de Noé 600 anos no versículo 6. Isso dá uma certa solenidade, talvez enfatize a longevidade dos patriarcas na narrativa, né? Aí ele entra na arca com a esposa, os 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as noras. E os animais entram exatamente como Deus instruiu. Os puros em maior número, os impuros em pares, as aves também. A repetição da frase "como Deus lhe ordenara" reforça essa fidelidade de Noé ao comando divino. Essa obediência total, mesmo diante de algo sem precedente, que desafiava a lógica comum, é apresentada como um elemento central da retidão dele. E isso faz a gente pensar sobre a natureza da fé que está sendo mostrada aqui, né? Não é só concordar com a cabeça, mas é uma confiança que se manifesta em fazer o que foi pedido. Mesmo que pareça extraordinário, né? Exatamente. É uma obediência que vem antes da manifestação visível do juízo. E aí o prazo acaba. Versículo 10. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E o texto faz questão de datar o evento com uma precisão quase de documento, né? No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês. Isso tá no versículo 11. Por que tanta precisão assim? Essa especificidade de tempo funciona de algumas maneiras, eu acho. Primeiro, meio que ancora a narrativa, dá um senso de historicidade de um evento real dentro da cronologia bíblica. Não é um era uma vez qualquer. Segundo, marca o momento exato da ruptura, sabe? O ponto de virada a partir do qual o mundo conhecido ia ser desfeito. E a descrição do início do dilúvio é, de uma violência cósmica. O versículo 11 continua: Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. O que exatamente isso significa? A linguagem é poética, mas muito poderosa. Fontes do grande abismo. Isso sugere águas subterrâneas, talvez aquíferos, oceanos primordiais jorrando com força. E comportas dos céus. Bom, isso fala de uma chuva torrencial, como se barreiras lá no céu tivessem sido abertas. A imagem que se forma é de uma inundação vindo de baixo e de cima ao mesmo tempo. É quase uma inversão da ordem da criação, quando Deus separou as águas, né? É um cataclismo em escala máxima. E essa situação dura 40 dias e 40 noites, como diz o versículo 12. O número 40 na Bíblia, a gente sabe, frequentemente está ligado a períodos de prova, de teste, julgamento ou preparação. Sim, os 40 anos no deserto, os 40 dias de Moisés no Sinai, os de Jesus no deserto, é um número significativo. E aqui ele marca a duração desse juízo ativo, com a chuva e a ruptura das fontes. Mas olha só, no meio dessa descrição toda, que é assustadora, tem um detalhe pequeno, mas muito, muito significativo, no finalzinho do versículo 16. Depois de repetir que todos entraram na arca como Deus mandou, o texto acrescenta: E o Senhor fechou a porta da arca. Verso 16b. Percebem? Não foi Noé, foi Deus. Qual a implicação teológica disso, hein? Essa ação de Deus fechando a porta, é carregada de significado. Por um lado, representa a segurança, a proteção definitiva para quem está dentro. A salvação deles não depende do esforço deles de selar a arca, mas da intervenção direta de Deus. Por outro lado, simboliza a finalidade da decisão. A porta fechada por Deus marca o fim da oportunidade, sabe? A separação entre o mundo que seria julgado e o remanescente que seria salvo. Agora está selada por uma ação divina. É um momento de grande solenidade, talvez até com uma tristeza divina implícita ali, mas necessário dentro da lógica da narrativa do juízo. E essa segurança lá dentro contrasta demais com a devastação do lado de fora, que o texto descreve a seguir. A partir do versículo 17, a narrativa foca na progressão das águas. Elas aumentam, levantam a arca, depois prevalecem grandemente e a arca começa a flutuar sobre a superfície, como diz o versículo 18. A linguagem usada enfatiza essa intensidade que só cresce. E a escala que é descrita é totalizante.
O versículo 19 afirma que as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Para não deixar nenhuma dúvida, o versículo 20 ainda especifica que as águas subiram 15 côvados. Isso dá uns 7 metros mais ou menos acima dos picos das montanhas. Seja interpretado literalmente como um dilúvio global ou como uma hipérbole para descrever a destruição total do mundo conhecido pelo autor, a intenção do texto é clara: descrever uma inundação de magnitude sem precedentes, que cobriu absolutamente tudo. E a consequência direta disso é a execução do juízo que tinha sido anunciado. Os versículos 21 e 22 são bem explícitos e, sombrios. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra: aves, animais domésticos, animais selvagens e todos os seres humanos. Tudo que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Essa repetição e a abrangência, todos, tudo, reforçam a ideia de um extermínio completo da vida terrestre fora da arca. É um retrato duro, do juízo divino sobre o pecado e a violência que, segundo Gênesis 6, tinham corrompido a terra. A linguagem é quase clínica na descrição dessa morte universal. Isso levanta questões difíceis sobre a natureza de Deus, como é retratado aqui, não é? Como que a narrativa equilibra essa severidade toda com a ideia de um Deus justo, ou até misericordioso? É uma tensão que está presente no texto, sim. A justificativa implícita é a santidade de Deus e a gravidade extrema do pecado humano, que tinha chegado num ponto insustentável, O dilúvio, na perspectiva da narrativa, não é um ato de capricho divino, mas uma resposta radical a uma corrupção radical. Ao mesmo tempo, a misericórdia é clara na preservação de Noé, da família dele e dos animais na arca. Então, justiça e juízo coexistem com a graça e a provisão para um novo começo. O texto não tenta amenizar a dureza do juízo, mas o apresenta como uma consequência necessária dentro da sua visão teológica. E no meio dessa destruição toda, a exceção é reforçada. Versículo 23. Assim, foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. A arca, então, se torna o foco exclusivo da vida e da esperança. É tipo um microcosmo da criação que foi preservada. Exatamente. É o símbolo concreto da salvação que Deus providenciou. E a experiência dentro da arca não foi curta, não. O capítulo termina no versículo 24 dizendo que as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. São 5 meses de inundação total antes que as águas comecem a baixar. Isso a gente vai ver no capítulo 8. Isso implica um longo período de confinamento, de espera e de dependência total de Deus para quem estava ali dentro da arca, flutuando sobre um mundo submerso e silencioso. Olhando agora para o capítulo 7 como um todo, que temas centrais a gente pode destacar dessa análise? A justiça de Noé em contraste com o mundo parece um ponto de partida claro, né? Sim, com certeza. E ligado a isso está a obediência radical de Noé. A fé dele não é só acreditar, mas é agir seguindo as instruções de Deus, mesmo as mais difíceis ou que pareciam incompreensíveis. Outro tema fundamental é a soberania de Deus. É Ele quem inicia o processo, dá as instruções, controla os elementos, as fontes do abismo, as comportas do céu, as águas. Ele executa o juízo e ele provê o meio de salvação, inclusive selando a porta. A narrativa o apresenta como totalmente no controle de tudo. E a questão do juízo e da graça? O capítulo descreve um juízo, devastador, mas também a graça da preservação para Noé e, através dele, para a humanidade e para a criação animal. Como esses dois aspectos se relacionam aqui? Eles são apresentados como duas faces da mesma moeda da intervenção divina, sabe? O juízo é a resposta à corrupção, a graça é a provisão para continuidade para um novo começo.
não existe graça sem reconhecer a necessidade de juízo sobre o que estava errado, e o juízo não é a palavra final, porque existe um plano de preservação e restauração acontecendo através da arca. Muitos estudiosos também veem a arca como um tipo, uma prefiguração. Poderia explicar rapidamente o que isso significa nesse contexto para a gente entender melhor? Claro. A ideia de tipologia bíblica é quando uma pessoa ou um evento ou uma instituição lá do Antigo Testamento é interpretada como que apontando simbolicamente para uma realidade futura e maior, geralmente relacionada a Cristo ou à salvação no Novo Testamento. Nesse sentido, a arca é frequentemente vista como um tipo de Cristo. Assim como a arca foi o único refúgio seguro que Deus deu contra as águas do dilúvio, a fé em Cristo é apresentada no Novo Testamento, por exemplo, lá em 1 Pedro 3, versículos 20 e 21, como o único meio que Deus providenciou para a salvação do juízo final sobre o pecado. A arca, nessa leitura, prefigura a salvação exclusiva que a gente encontra em Cristo. É uma camada de interpretação importante para muitos leitores da Bíblia, né? Então, analisamos a estrutura da narrativa, os detalhes do texto e os grandes temas de Gênesis 7. A justiça e a obediência de Noé, a natureza catastrófica do dilúvio, a soberania de Deus no juízo e na salvação, e esse simbolismo da arca como refúgio. Vimos como o texto constrói essa imagem poderosa de desconstrução e, ao mesmo tempo, de preservação. Sim, é uma narrativa muito densa. Ela explora temas fundamentais sobre a relação entre Deus, a humanidade e a criação. E levanta questões sobre justiça, pecado, obediência, redenção. Questões que ecoam por toda a Bíblia, na verdade. O texto apresenta Deus fechando a porta da arca por fora. Como a gente viu, é um ato de proteção para quem estava dentro, mas também de finalidade para quem estava fora. O que essa imagem de uma porta fechada pela ação divina nos leva a considerar sobre momentos decisivos e oportunidades na perspectiva da narrativa bíblica. É um ponto para a gente pensar durante a semana. Exploramos hoje os eventos dramáticos e as interpretações contidas em Gênesis capítulo 7. Esperamos que essa análise tenha fornecido novas perspectivas sobre esta passagem tão conhecida. Que a palavra de hoje frutifique em nossos corações e se manifeste em nossas ações. Que Deus abençoe ricamente a todos. Nos vemos em nosso próximo encontro para continuarmos a explorar as maravilhas da palavra de Deus. Fiquem na paz do Senhor.